Economia. Continuamos, né? O volume total de serviços de julho subiu 2,6% frente ao mês de junho. Denise Campos de Toledo, esses dados confirmam uma recuperação firme da economia? Olha, Kalina, desta vez não com a mesma intensidade do comércio. Ontem as vendas do comércio surpreenderam positivamente, uma reação muito forte, o melhor dado em muitos anos, e aí nós tivemos em alguns segmentos, inclusive, uma retomada de atividade anterior, aos níveis anteriores à pandemia. Agora, serviços está tendo uma recuperação muito lenta, talvez porque tenha sido até o último a retomar as atividades, deixando de lado, claro, as escolas, mas esse volume de 2,6% veio mais ou menos no piso das projeções, e quando a gente pega o balanço geral, ainda está muito negativo. No acumulado do ano, uma queda de volume de 8,9%, em 12 meses, 4,5%. É agora a segunda taxa positiva, mas veio depois de uma sequência de 4 taxas negativas, período em que os serviços, em geral, acumularam uma queda de 19,8%. E aí, se você compara com a situação que nós tínhamos um ano atrás, serviços prestados às famílias, por exemplo, estão com uma queda de 54,9%. Isso pega transportes, serviços auxiliares, transportes de correios também com 11,3% de queda, serviços profissionais administrativos 14,6%. Portanto, o setor de serviços ainda está com uma dificuldade muito grande de retomar a atividade, em parte porque as restrições demoraram para ser derrubadas, até por uma questão de maior risco de contágio, e a própria população está indo com muita cautela. Você reabre a academia, mas as pessoas têm um certo cuidado, a mesma coisa acontece com os salões de beleza. O comércio ele conseguiu driblar, inclusive usando serviços, aplicativos online, que ajudaram muito a alavancar as vendas. E o setor de serviços ele tem aí duas questões. De um lado, ele ajuda a segurar a inflação, que vem preocupando aí por vários fatores, como essa discussão que nós tivemos agora em relação aos alimentos. Agora, por outro lado, os serviços têm um peso significativo em mercado de trabalho. Então, se ele não reage de uma forma mais rápida, isso acaba tendo repercussão no mercado de trabalho. Hoje, nós ainda temos uma situação em que o governo conseguiu segurar o impacto sobre o mercado de trabalho formal através de programas aí que garantem redução de jornada, redução de salário, o governo pagando parte dessa perda salarial dos trabalhadores. Agora, isso acaba até o final do ano. E aí é importante que a economia tenha condições de gerar emprego. E aí nós temos o setor de serviços ainda meio que patinando nesse processo de retomada. Vem também numa trajetória positiva, tende a continuar se recuperando ao longo deste semestre, mas tem essa repercussão, mas ajuda a segurar a inflação, viu, Kalina? Agora, o fechamento do mercado ontem foi pesado, Denise. O dólar estava nas alturas, a bolsa lá embaixo. Como é que está a reabertura hoje? Olha, hoje nós temos o dólar em queda na abertura, 0,88, a cotação de venda do comercial em R$ 5,27, um pouco acima disso, só que não dá para confiar na abertura, porque ontem nós tivemos uma abertura tranquila e depois foi lá no fechamento que a situação pesou. Em parte, a Bolsa aqui no Brasil acompanhou o movimento dos Estados Unidos, já há uma instabilidade maior do mercado pela proximidade das eleições lá. Além disso, há dificuldades de aprovação de mais um pacote de ajuda no Congresso americano, isso também tem repercussão negativa no mercado. As ações de tecnologia continuam passando por um ajuste e aí o mercado brasileiro reflete um pouco disso. Só que continuam as preocupações do lado fiscal. Embora o presidente tenha sinalizado essa questão de respeitar as condições de mercado, na live ele também falou, por exemplo, em relação ao dólar, que eles estariam discutindo aí alternativas legais para não deixar o dólar subir tanto, porque o dólar é um dos fatores que estão pressionando os preços dos alimentos. Então, isso tem uma repercussão negativa, agita mais o mercado. O presidente já chegou a falar também na questão dos juros, que os juros podem cair mais daqui a um mês. É o tipo de recado que ninguém no governo pode passar, tanto em relação ao câmbio como em relação aos juros, porque isso estimula ondas especulativas e tem todo o posicionamento do governo aí meio dividido em relação a gastos públicos, em relação à forma como se vai lidar, por exemplo, com a criação do Renda Brasil. O presidente ontem voltou a defender o seguro-defeso, que seria uma das alternativas para formar aí o bolo de recursos necessários para levar adiante o Renda Brasil. Então, é toda uma circunstância aí de incerteza em relação ao lado fiscal, que já está provocando, inclusive, dificuldades aí para a rolagem da dívida do Tesouro, para a colocação de papéis, tem de pagar mais caro. Então, esse é um dos reflexos dessas incertezas. Então, a gente vai continuar acompanhando, né? Tem influência externa e tem esses fatores domésticos também pressionando os negócios.